Graça e paz, meu nome é Lilian Freitas. Quero começar essa breve ministração de hoje te fazendo uma pergunta. Você está convicto? Hoje eu quero falar sobre convicção. Quero ler aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Bom, queridos, hoje eu quero falar sobre a nossa convicção. Quero perguntar para você se ainda neste ano de 2020 você está convicto daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus falou ao seu coração, porque, querido, todos nós, sem dúvida, em algum momento das nossas vidas recebemos de Deus uma promessa, uma palavra foi liberada sobre nós, mas a minha pergunta para você, querido, você ainda está convicto? Você ainda está como Abraão? A Bíblia diz que Abraão, aqui no verso 21, a palavra vai dizer que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Sabe, querido, eu quero dizer para você que todos nós temos uma palavra do Senhor, temos uma promessa do Senhor. E hoje eu estou aqui para te perguntar como está o seu coração, como está a sua convicção diante daquilo que Deus te prometeu, como está a sua vida, como está, sabe, a sua fé no Senhor, o que você tem feito para permanecer com essa convicção plena de que Deus ainda é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E eu quero aqui, querido, dizer para você que assim como nós, muitos homens da palavra do Senhor também em algum momento recebeu uma promessa e todos eles, queridos, assim como nós, também vivenciaram o teste da prova, sabe, de passar pela prova do teste, pelo tempo e pela espera. Todos nós, queridos, todos nós, sem exceção, em algum momento seremos provados pelo teste do tempo e da espera. Deus sempre faz isso em nossas vidas, querido, para que nós possamos não apenas desfrutar de uma promessa, mas que nós possamos ser pessoas maduras que vão permanecer com as promessas como bênção em suas vidas, porque é isso que o teste do tempo e da espera faz em nós, querido, nos amadurece para entendermos que aquilo que Deus nos dá precisa permanecer como bênçãos nas nossas vidas. E eu quero aqui hoje usar a história de José do Egito, né, conhecida de todos nós, né? Se alguém não conhece ela por inteiro, que você tenha, né, a curiosidade de ler todo o capítulo de Gênesis, a partir do versículo 37, se eu não me engano, começa então a história de José, uma história muito bonita, muito poderosa, uma história que nos ensina, que nos dá muitas lições de vida. E eu quero aqui, querido, falar para você de 3 áreas, né, que Deus trabalha em nossas vidas para que vivenciamos o cumprimento da promessa, né? Não estou aqui estipulando apenas 3 áreas, mas eu quero falar apenas de 3 áreas. José, né, como muitos de nós sabemos, acredito que a maioria, foi um homem, um jovem, né, que recebeu uma promessa de Deus, ainda quando era novo, quando morava na casa de seu pai, Jacó. E então ele começa a compartilhar aquilo que Deus fala com ele por meio de sonhos. E então a sua família, os seus irmãos se levantam contra ele com inveja dele. Eles não tinham dimensão do que aquilo representava, mas ele sabia que de alguma forma Deus estava falando com ele e aquilo trazia inveja no coração de seus irmãos, a ponto de que eles o venderam como escravo, né, o odiaram. A Bíblia diz que quanto mais ele falava dos sonhos, mais eles o odiavam, né? Então José foi vendido por irmãos que o odiavam, foi vendido como escravo, foi excluído da sua família. E eu quero falar sobre 3 áreas, querido, que José precisou vencer para que Deus então cumprisse a promessa na vida dele. E a primeira área que Deus trabalhou na vida dele é que ele teve que passar, querido, pela família.
Talvez nem seja, querida, apenas família naturais, mas também espirituais. Todos nós, querida, em algum momento das nossas vidas, assim como José, passaremos pela família natural, pela família espiritual. Em algum momento Deus vai permitir nas nossas vidas, assim como permitiu na vida de José, ser ferido pela sua família, ser traído, ser excluído, sabe, ser odiado. Então, querido, essa é uma primeira área que Deus vai trabalhar muito nas nossas vidas. Eu não estou aqui profetizando, declarando nada de ruim na minha vida e na sua, mas eu estou te dizendo que é inevitável, querido, que Deus não permita que nós passemos por situações na família natural, na família espiritual. Isso vem da parte de Deus, isso é de Deus, é necessário passarmos. E uma segunda área, então, que José foi trabalhado por Deus, foi quando Deus fez ele passar pela casa do rico. Né? A Bíblia diz que José foi levado ao Egito para a casa de Potifar, um homem muito próspero, um homem rico, poderoso, influente, alguém que era ali o braço direito do faraó. E então, querido, naquele lugar, José foi ensinado por Deus a servir aquele que tinha mais do que ele. José foi ensinado por Deus a não tocar nas riquezas de ninguém, a não cobiçar aquilo que não era dele, aquilo que era do próximo. Sabe, querido, e todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos conviver com pessoas que têm mais do que nós e precisamos ser como José, alguém que aprendeu a servir aquele que tinha mais do que ele, sem desejar no coração aquilo que não era dele. Sabe, querido, e uma terceira área que José foi trabalhado por Deus foi quando Deus permitiu ele passar pela casa do pobre, né, que simbolizava ali aquela prisão, onde ele teve que aprender a se alegrar com pouco, né, um lugar de escassez, um lugar de necessidade, de falta, sabe, querido, um lugar onde ele precisou entender, né, que Deus também estava naquele lugar de necessidade, naquele lugar de privação, porque às vezes, querida, achamos que Deus só está conosco em lugar onde tem fartura, mas isso não é verdade. José tinha relacionamento com Deus e Deus sempre manifestava que ele estava com ele até ali naquele lugar da privação, naquele lugar onde ele vivia escassez, onde ele tinha necessidade. Sabe, querido, todos nós seremos levados por Deus um dia a passar por este lugar, não porque Deus quer nos humilhar, não, querido, mas para que possamos entender que Deus está conosco em qualquer circunstância, em qualquer lugar das nossas vidas, em qualquer fase das nossas vidas que possamos estar vivendo. E eu quero aqui dizer para você, querido, que toda promessa que Deus tem para mim, que Deus tem para você, o Senhor vai sim permitir que nós passamos por essas áreas aqui que eu disse para você. Você vai precisar passar pela família, passar pela casa do pobre, pela casa do rico, mas eu quero te dizer, querido, você precisa crer que tudo aquilo que Deus te prometeu, às vezes, vai vir de encontro com a sua realidade. Você vai, às vezes, se perguntar, Senhor, mas essa promessa não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a realidade, querido, mas Abraão também viveu isso. Aqui no versículo 18, a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança, creu, porque ele viria a ser pai de muitas nações, como Deus havia prometido para ele. Querido, eu quero dizer para você que toda promessa que Deus faz para mim, que Deus faz para você, ela nunca vai estar de acordo com a nossa realidade. Por isso nós precisamos desenvolver um exercício da fé que Abraão desenvolveu. A Bíblia diz que ele já tinha o seu corpo enfraquecido e que ele já tinha 100 anos e a sua mulher também já tinha uma idade avançada, mas a Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Sabe o que isso significa, querido? Que ele fez um exercício que eu e você precisamos fazer. A palavra glória, ela quer dizer glorificar, homenagear, que vem da palavra homenagem, que quer dizer uma atitude declarada a alguém. Ou seja, querido, Abraão, em todo o tempo, ele declarava quem Deus era, que ele era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido. E quanto mais, querido, nós declaramos o poder de Deus, mais Deus fica vivo em nós, querido. E se Deus está vivo em nós, as suas palavras também estão vivas em nós. E é por isso, então, que Abraão pode dizer que ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido para ele. Sabe, querido, eu quero dizer para você, nesses dias
são dias de você declarar quem Deus é na sua vida, declarar o poder do Senhor, declarar a sua glória, declarar a sua majestade, declarar a sua soberania, declarar, querido, quem Ele é para você, para que Ele, não apenas Ele esteja vivo em você, mas as palavras que Ele disse a você também esteja vivo. E então, querido, quando essa fusão acontecer na sua vida, sabe, da presença de Deus está viva e das palavras de Deus está viva, então Deus se manifesta com cumprimento de promessas na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele quer que eu e você entremos neste lugar aonde nós vamos estar assim como Abraão, com a nossa fé convicta, sabe? Com a convicção de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Eu não sei qual área da sua vida você está sendo trabalhada pelo Senhor nesse dia, mas eu quero te dizer, querido, suporte, vença tudo isso que Deus tem permitido na sua vida, sabe? Libere o perdão quando você estiver passando pela família, sabe? Aprenda a servir aquele que tem mais com você, permitindo que Deus faça de você alguém, sabe? Que tem um coração em ajudar. E quando Deus também te fazer passar, querido, pela casa do pobre, que você aprenda a ser sempre simples e humilde, querido, não desfazendo de ninguém e sendo agradecida a Deus por tudo, sabe? Querido, eu quero aqui deixar essa palavra para você, que neste ano de 2020, querido, você possa desfrutar de todas as promessas que Deus te fez, que fez a sua casa, que fez a sua família. Amém, querido? E eu termino essa palavra te fazendo a mesma pergunta que a qual eu comecei. Você ainda está convicto de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu? Que você seja abençoado nesse dia. Amém.